Oi pessoal, eu sou a Fê e esse é o primeiro episódio da série Desbravadoras Futebol Clube. Desbravadoras Futebol Clube, uma série original com roteiro, edição e apresentação por Fernanda Hermsdorf. Episódio de hoje: os primórdios do futebol no mundo. É muito difícil de estabelecer quando exatamente começou o futebol feminino no mundo, mas como a gente sabe, esse esporte foi inventado no Reino Unido. Então é de lá que a gente tem mais informação e mais documentação sobre esse fato. O primeiro jogo de futebol entre mulheres aconteceu no dia 9 de maio de 1881 e ele foi registrado pelo Glasgow Herald, que era um dos jornais mais importantes e famosos da Escócia na época. O jogo aconteceu no estádio Easter Road, na cidade escocesa de Edimburgo, num sábado. O jogo foi divulgado como uma partida internacional de Inglaterra versus Escócia e quase 1000 pessoas compareceram para poder assistir, mas não se tem nenhum registro do placar. A organizadora desse jogo foi uma sufragista escocesa chamada Helen Graham Matthews. Inclusive, por isso o nome do time escocês era Mrs. Graham's Eleven. Por curiosidade, o nome dela não constava na listagem do time. Isso porque ela e várias outras jogadoras usaram pseudônimos adotados para proteger as suas verdadeiras identidades. A razão é que, infelizmente, não era seguro para mulheres jogarem futebol com seus nomes verdadeiros naquela época. Outra coisa maluca desse período de tempo era que as mulheres eram obrigadas a usar espartilhos, botas de salto e gorros naquela época. E nem para o futebol houve essa exceção, elas tiveram que jogar assim, o que obviamente atrapalhou muito o desempenho delas dentro de campo. A primeira partida não teve muitos problemas, porém a segunda, que aconteceu no dia 20 de maio daquele mesmo ano, em Glasgow, não acabou muito bem. O primeiro tempo foi marcado por provocações obscenas por parte da população ali que estava assistindo, né? E o segundo tempo, já logo no início, ali nos primeiros 10 minutos, simplesmente houve uma invasão ao campo de uma multidão que simplesmente estava cheia de raiva e incomodada com o fato de terem mulheres jogando futebol. As mulheres conseguiram fugir e entrar dentro do ônibus que levaram elas para o estádio, o que fez com que essa multidão quebrasse parte da arquibancada e jogasse vários pedaços de madeiras nelas. Mas, felizmente, ninguém se machucou de maneira grave. O terceiro jogo na Escócia foi desmarcado, então elas decidiram marcar uma partida lá em Manchester, na Inglaterra. E aí houve outra invasão de campo de uma multidão enfurecida, e a mídia, ela repercutiu muito mal o jogo. Não a invasão de campo, ela repercutiu mal o jogo, a partida, desencorajando totalmente o futebol feminino. Elas tentaram mais algumas vezes fazer alguns outros jogos em outras cidades, até que pouco tempo depois elas perceberam que o ambiente não era favorável para isso e o futebol feminino desapareceu por cerca de mais ou menos 14 anos na Inglaterra. Até que ele ressurgiu em 1894, quando Nettie Honeyball colocou um anúncio no jornal e conseguiu persuadir 30 mulheres jovens para formar o British Ladies Football Club. Além disso, ela convenceu também o John William Julian, que era um jogador do Tottenham na época, para poder ser o técnico dessas meninas. A Nettie, ela deu uma entrevista ao jornal Daily Sketch, dizendo que ela fundou esse time com o objetivo de provar para o mundo que as mulheres não são criaturas ornamentais e inúteis, como os homens diziam. Além disso, ela queria a emancipação das mulheres e mais voz para elas em todos os aspectos, inclusive na política. A Florence Dixie, que era a filha mais jovem do Marquês de Queensberry, outra feminista dedicada, concordou em ser presidente do clube e ajudar a facilitar a marcação dos jogos devido à sua influência. O primeiro jogo delas é conhecido como a primeira partida oficial de futebol feminino no mundo.
E ela aconteceu no estádio Crouch End, em Londres, no dia 23 de março de 1895. O British Ladies Football Club se dividiu em dois, um time representando o norte e um time representando o sul de Londres. Cerca de 11 mil pessoas foram assistir essa partida. O time que representava o norte, que estava de vermelho, ganhou de 7-1 do time que representava o sul e vestia azul claro e azul escuro. A mídia ficou dividida em relação a essa partida. O Daily Sketch foi mais rigoroso e disse, abre aspas, os primeiros minutos foram suficientes para mostrar que o futebol feminino, se as senhoras britânicas forem tomadas como critério, está totalmente fora de questão. Um jogador de futebol exige velocidade, julgamento, habilidade e coragem. Nenhuma dessas 4 qualidades estavam aparentes no sábado. Na maioria das vezes, as senhoras vagavam sem rumo pelo campo em um trote deselegante. Já o The Sportsman foi muito mais positivo, abre aspas. É verdade que os rapazes correriam mais e chutariam com mais força. Mas além disso, não posso acreditar que eles mostrassem maior conhecimento do jogo ou habilidade em sua execução. Não acho que a jogadora de futebol deva ser extinta por uma série de artigos escritos por homens idosos sem simpatia tanto pelo futebol como um jogo, quanto pelas aspirações das jovens mulheres. Esse sim eu achei mais digno, né? As críticas negativas não fizeram com que essas mulheres desistissem, elas continuaram rodando o Reino Unido, fazendo suas partidas de futebol para poder arrecadar dinheiro para caridade. Um fato curioso sobre esse time é que a jogadora mais aclamada era a ponta esquerda Daisy Allen. Ela foi descrita por vários jornais como a mais habilidosa e a mais talentosa. E o que tem de mais na Daisy? De acordo com os registros, ela tinha 11 anos de idade e era a melhor jogadora do time. E bom, pelos próximos 2 anos, o time da Lady Dixie fez mais de 100 aparições, atraindo muita publicidade, nem sempre positiva, como eu já falei aqui. Elas enfrentaram bravamente o preconceito. E elas só pararam depois desse tempo porque chegou num período que elas não tinham mais dinheiro para poder bancar as viagens, hospedagem e tudo mais, porque o dinheiro que elas arrecadavam era todo para caridade. E aí o futebol feminino volta a ficar embaixo na Inglaterra por cerca de mais ou menos 20 anos, até que em 1917 outro clube emblemático na história é fundado. Na fábrica de munições de Preston foi criado o clube Dick Care durante a Primeira Guerra Mundial, inicialmente para arrecadar dinheiro para o esforço de guerra. Todos os lucros foram doados a hospitais locais que tratavam soldados feridos da frente ocidental. Como a gente sabe, né, a Inglaterra ela foi uma parte muito importante da Primeira Guerra Mundial e teve muitos soldados feridos, e essas mulheres estavam jogando para isso. E é por isso, né, que as suas jogadoras e as suas partidas foram tratadas com muito mais respeito do que as das suas antecessoras. E no dia de Natal de 1917, elas jogaram para 10 mil espectadores em Deepdale, arrecadando 600 libras para poder cuidar dos feridos. Parece pouco, mas isso equivale a hoje em dia, sabe quanto? 50 mil libras. Que em reais dá mais de 300 mil. E a equipe continuou a jogar há muito tempo depois do fim da guerra. Eles foram se desfazer apenas em 1965. O que é triste, porque foram apenas 4 anos antes da regulamentação dessa modalidade lá no Reino Unido, que é quando o futebol ficou mais respeitado, mais estruturado, que com certeza seria um ambiente mais favorável para elas, né? Então foi isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio da série Desbravadoras Futebol Clube, que eu contei os primórdios do futebol no mundo, né, basicamente lá no Reino Unido. E no próximo episódio eu vou te contar os primórdios do futebol feminino no Brasil, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa seu like, que me ajuda muito, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos de pesquisa. Deixa seu comentário, compartilha nas redes sociais, que vai me ajudar muito. E é claro, se inscreve aí pra você não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Um
Beijo pra vocês, tamo junto e te vejo no próximo episódio.